não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Oremos. Ó Deus, a nossa alma está faminta da Tua palavra, ó Deus. Nos alimenta nessa noite. Nós cremos, ó Pai, plenamente na autossuficiência da Tua palavra. Nós reconhecemos, ó Pai, que dependemos de Ti. Nós reconhecemos, ó Pai, que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Nós reconhecemos, ó Deus, as nossas limitações, os nossos pecados, ó Deus, a nossa insignificância. Mas Tu és, ó Deus, aquele que nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de fazer uma coisa que dificilmente eu faço, né? Você vai falar para o seu irmão do lado. Quantas vezes já viu eu dizendo isso? Você vai falar para o seu irmão do lado: por favor, não fale comigo agora. Por favor, não ande na igreja agora. Amém. Eu já ia sair. Glória a Deus. É isso. Garanto que não vou repetir, nem pedir para você falar com seu irmão de novo até o fim dessa mensagem. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos Jeremias 20, versículo 9, na sexta-feira de noite, nós tivemos o primeiro contato com essa mensagem. E eu fiquei intrigado, porque o profeta fala dessa forma nesse versículo. Quando nós entendemos do que trata o livro do profeta Jeremias, como ele profetizou a queda de Jerusalém, como ele profetizou o cativeiro do povo judeu para a Babilônia, como ele era um profeta que era poderosamente usado por Deus no meio de uma nação corrupta, no meio de uma nação que se afastou de Deus, nós entendemos melhor, né, porque Jeremias estava desse jeito, estava com essa fala nesse versículo 9. Algumas coisas são fortes que ele diz aqui. Depois de, no início do capítulo, né, depois ele falar um pouco sobre como o filho do sacerdote, o filho do sumo sacerdote, lhe aprisionara, colocou ele num tronco, o agrediu. Quando nós vemos o começo desse capítulo e chegamos no versículo 9, nós até amenizamos um pouco as palavras do profeta Jeremias. Mas isso não diminui o peso que essas palavras têm. Ele está muito frustrado na forma como ele está falando aqui, como ele está escrevendo. Ele começa dizendo o seguinte: então disse eu, não me lembrarei dele. Ele está falando de Deus. Um homem de Deus, um homem usado por Deus, um homem que era extremamente íntimo do Senhor. Nesse momento da vida dele, ele se cansa e diz: eu não me lembrarei mais dele, eu não me lembrarei mais do Senhor. Essa frase de Jeremias, essa palavra de Jeremias, essa tentativa de esquecer a Deus, uma tentativa tola de esquecer a Deus, tem uma explicação. Nós vamos ver logo a seguir. Mas só o começo dessa fala já revela muita coisa. A gente percebe que Jeremias estava querendo seguir a própria vida dele. Ele foi chamado por Deus, e um chamado muito bonito, por sinal.
Deus falou com ele que antes dele nascer, ele já havia sido escolhido por Deus. Antes dele se formar no ventre da mãe dele, ele já tinha sido escolhido como profeta para as nações. O chamado de Jeremias é lindo. Mas nesse momento, ele está cansado, ele está tentando seguir a própria vida dele. Ele está dizendo, eu não vou me lembrar mais do Senhor. Ele está dizendo, eu vou esquecer do Senhor e de tudo que Ele já tem feito. Eu vou esquecer de todas as bênçãos do Senhor. Eu vou esquecer de tudo que o Senhor já passou comigo. Eu vou me esquecer completamente de Deus, porque eu estou cansado. É uma tentativa de tirar da própria memória do profeta o ser de Deus. Não me lembrarei dele. Eu sei que é mera retórica do profeta, porque não tem como se esquecer de Deus. Não tem como, principalmente uma pessoa como Jeremias, simplesmente dizer, agora, a partir de hoje, eu vou deletar Deus da minha vida, vou esquecer de Deus, não vou me lembrar mais dele, a partir de hoje. Mas foi isso que o profeta disse. Não me lembrarei dele. Algumas pessoas estão vivendo assim hoje em dia. Algumas pessoas que na sua infância caminharam para a igreja, sentaram com as crianças, cantaram, frequentaram a escola bíblica dominical. Em um dado momento da vida delas, elas disseram, eu não vou me lembrar mais de Deus. Eu vou me esquecer do Senhor. Eu vou levar a minha vida como eu bem entender. E deixaram os caminhos do Senhor. Elas se esqueceram de Deus. Elas apagaram Deus de sua memória, assim como o profeta tentou, mas não conseguiu. Quantos ainda vêm para a igreja, mas não se lembram de Deus no seu dia a dia? Não se lembram de Deus no seu trabalho, não se lembram de Deus na sua escola, faculdade, não se lembram de Deus na rua, não se lembram de Deus no supermercado. Elas simplesmente deletaram Deus da sua vida e elas sempre têm um motivo. Elas sempre têm uma desculpa, muito justa por sinal, dentro da própria concepção dela. Então disse eu, não me lembrarei dele. Aí o profeta continua dizendo o seguinte, eu não só vou esquecer de Deus, como também nunca mais eu falo nada de sua palavra. Nunca mais eu falo no nome dele. Nunca mais eu falo no seu nome, eu falo em nome do Senhor. Ou seja, eu vou deixar o meu ministério profético. Era o que Jeremias estava querendo dizer. Eu vou abandonar a palavra de Deus. Eu nunca mais vou abrir a minha Bíblia. Eu nunca mais vou ouvir uma mensagem. Eu nunca mais vou falar no nome de Deus. Eu nunca mais falarei, nunca mais eu proferirei a palavra dele. Nunca falarei mais em seu nome. No versículo 14, ele chegou ao extremo. Ele repetiu a mesma frase que Jó disse. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Jeremias verdadeiramente estava arrasado nesse momento da vida dele. Queria abandonar o ministério para o qual Deus o havia chamado. Queria deixar de lado aquilo que Deus tinha posto nas mãos dele. Queria se esquecer de Deus. Queria viver a própria vida de Deus, a própria vida dele, Jeremias, e não viver mais a vida de Deus nele. Jeremias foi um homem que abriu mão de muitas coisas. Jeremias foi proibido por Deus de se casar. Ele desejava se casar e Deus não permitiu que ele se casasse, porque Deus disse para ele, todos os filhos de Jerusalém, todas as pessoas, todas as crianças que nascerem nessa cidade, nesse período, elas morrerão.
elas serão, se não morrerem à espada, serão levadas cativas. E Jeremias passou por muitas privações e renúncias na vida dele, até que um dia ele estava verdadeiramente cansado, e disse isso que ele disse aqui. Essas palavras são duras, mas algo agravava a situação de Jeremias. Não apenas as renúncias que ele precisou viver, não apenas o cansaço que ele estava experimentando, mas além de tudo, além de ter certeza de que estava falando tudo que Deus estava lhe dizendo, mesmo sabendo que estava sendo fiel ao Senhor em tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, mesmo sabendo que ele estava obedecendo a Deus exatamente como Deus lhe pedia que ele falasse, e ele falava. Apesar disso tudo, no versículo 7, ele diz que o povo zombava dele. Ele diz o seguinte, no início do versículo 7, ele usa uma palavra aqui que não é a palavra mais adequada para ser traduzida. Ele diz assim, na versão Almeida, ele diz: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Ele fala como se Deus tivesse iludido a ele, como se Deus tivesse enganado a ele. Olha, você vai ser profeta, então vai ser só bênção. Deus não fez isso com ele. Deus deixou muito claro para ele como seria o chamado dele. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Eu quebrarei os ferrolhos de ferro, as muralhas de bronze. Será que ele não entendeu o que Deus estava dizendo? Olha, vão pelejar contra você. Parece que eles, e como nós, a gente só pega o lado bom da palavra, né? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. A gente se agarra no não prevalecerão contra ti, né? Não prevalecerão contra ti. Glória a Deus, aleluia, é bênção. E pelejarão contra ti, cadê? Esqueceu da primeira parte do versículo? Não vão prevalecer porque vão pelejar. Jeremias estava cansado. Quando ele fala de muros de ferro, ferrolhos de bronze, ou é o contrário, se não me falha a memória, é porque as portas iam estar fechadas para Jeremias. Ele ia encontrar as portas fechadas diante dele, mas o Senhor iria abrir essas portas diante dele. E aí ele diz: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Na verdade, essa palavra hebraica original seria melhor traduzida por persuadir. Deus me persuadiu e eu fui persuadido, porque não tem como resistir a ele. E não iludir. Iludir não foi a melhor tradução que Almeida escolheu. E aí ele continua dizendo o seguinte: mais forte foste do que eu. Parece que ele ainda tinha dúvidas, né? Ele ainda imaginava que podia fazer a própria vontade. Ele ainda tentou medir forças com Deus. E ao tentar medir forças com Deus, ele só então percebeu: o Senhor é mais forte do que eu. Não adianta lutar contra ele. Então ele diz: mas forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Esse foi o ponto mais forte para Jeremias. Esse é o motivo dele ter chegado no limite dele. Esse é o motivo do desabafo de Jeremias. A zombaria dos outros. Talvez cada um sabe onde o calo aperta, né? O que para alguns pode não ser tão grave, para outros sim. Eu, no lugar de Jeremias, talvez não me incomodasse tanto com a zombaria, mas para ele foi algo mortal. Para ele foi algo grave, né? A acusação, a calúnia, a risadagem pela palavra que ele profetizava ao povo. E aí ele diz o seguinte:
Eles zombam de mim, Senhor. Eles caçoam de mim. E por causa disso eu quero desistir. Por causa disso eu estou cansado. Jeremias estava frustrado com o seu ministério. Ele estava fatigado, como ele diz no versículo 9. No final do versículo 9. Estou fatigado de sofrer e não posso. Eu não aguento mais sofrer, disse o profeta. Jeremias estava sofrendo, estava sobrecarregado. Ele chegou no limite dele. E aí, quando eu estava escrevendo esse ponto, né, o limite de Jeremias chegou no limite dele. E aí eu comecei a me perguntar qual o meu limite. Porque cada um de nós tem um limite para aprovação. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o Senhor nos faz uma promessa. Ele diz que Ele não nos prova além das nossas forças. Ele não nos prova além daquilo que nós não podemos suportar. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você está sofrendo, você ainda está no seu limite. Você não chegou, não ultrapassou o seu limite, porque o Senhor não deixa você ultrapassar esse limite. Ele nos fez uma promessa fiel. Vocês não serão provados além do que vocês podem suportar. Você só vai ser provado até aonde você suportar. E aí cada um tem uma medida. Por isso que é bom ser fraco. Por isso que é melhor ser fraco. O apóstolo Paulo diz: quando eu penso que sou forte, mas quando eu reconheço que eu sou fraco, aí sim eu me torno forte. Reconheça a sua dependência de Deus, a sua fraqueza diante dEle. Porque quanto menor você se considerar, mais tênue vai ser a aprovação. Tem um versículo em João, capítulo 16, versículo 12. Gostaria que você abrisse esse versículo, por favor. É algo fantástico que Deus tem para nos dizer. João capítulo 16, versículo 12. Amém? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Nós às vezes estamos ansiosos por receber coisas de Deus. Nós às vezes estamos ansiosos por desfrutar de coisas de Deus que ainda não temos, de mistérios de Deus que ainda não desfrutamos. Mas ele diz para os discípulos: agora, você não pode suportar o que eu tenho para te dizer. Se por um lado o apóstolo diz que ele não nos tenta além do que, ele não nos prova além do que nós podemos suportar, em João ele diz que ele está desejoso de nos falar coisas profundas, coisas grandes, coisas maravilhosas, mas que no momento nós ainda não estamos preparados para ouvir. Nós ainda não estamos preparados para receber algumas coisas que Deus tem reservado para nós. Jeremias talvez não entendesse isso, por isso ele estava tão aflito, por isso ele estava tão desanimado, por isso ele estava tão frustrado com o seu ministério, com o seu chamado, com a obra que Deus colocou na vida dele. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor tem reservado para você, Ele vai te dar. Se você ainda não recebeu, é porque você não está preparado para receber. Eu sempre disse isso, é uma frase comum no nosso meio, mas eu não sabia que havia um respaldo bíblico para ela. Você ainda não recebeu porque não está preparado para receber. É uma coisa que nós sabemos, que nós temos consciência, mas que passamos despercebido por João 16, 12. Glória a Deus. Só que, por que? Qual o motivo do
ministério dele? Por que Jeremias queria desistir da caminhada? Por que Jeremias estava se comportando desse jeito? Glória a Deus. E depois que a gente entende que toda essa frustração dele era por não enxergar, não ver, não entender a bênção de Deus na vida dele, por ver o seu povo sendo destruído, por ver Jerusalém sendo queimada, por ver o templo sendo destruído, por ver tudo isso que estava por vir, os nobres sendo levados cativos para a Babilônia, por ver tudo isso e não entender, não enxergar a bênção de Deus e a glória de Deus que estava reservada para ele e para o seu povo. Por conta disso, ele estava cansado, por conta disso ele estava aflito, por causa disso ele estava agindo assim. Mas mesmo em meio a tanta dor e tanta tribulação que ele passava, teve duas coisas que me chamaram a atenção na fala de Jeremias. No versículo 11, que foi o versículo que nós lemos, ele diz o seguinte: mas o Senhor está comigo como um valente terrível, ou como um guerreiro forte, como diz a versão NVI. O Senhor está comigo como um guerreiro, o Senhor está comigo como um valente terrível. Quando ele enxerga o Senhor dessa forma, o medo, o temor dos seus inimigos desaparece. Ele fala que ele verá o Senhor se vingando dos seus inimigos no versículo anterior. E quando ele diz isso, que o Senhor está com ele, logo em seguida, ele começa a cantar um hino, lá no versículo 13. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Eu aprendi uma lição quando eu li esse capítulo de Jeremias. A melhor coisa que você pode fazer em momentos como esse que Jeremias passou é louvar a Deus. Esse versículo 13, ele chega a destoar do restante do capítulo. Até parece que esse versículo deveria estar escrito em outro lugar, um salmo, porque toda a fala do profeta Jeremias no capítulo 20 é de lamentação, é de dor, é de problema, é de cansaço, é de sentimento de desistir, de parar de caminhar. Aí no meio do capítulo ele pega e diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. Que conselho estranho para esse momento. É quase uma contradição da cabeça do profeta. Ele está lamentando: eu não vou mais me lembrar de Deus, eu não vou falar mais do seu nome, eu vou me esquecer de Deus. Aí de repente ele diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado. Por isso que dizem que crente é meio maluco, né? Numa hora ele está falando uma coisa, na outra hora está falando outra, tão perto. Glória a Deus. Então, quando Jeremias expõe a sua dor nesse versículo 9, teve uma coisa que me deixou muito curioso. Ele fala: eu vou me esquecer de Deus, não vou falar mais no seu nome. E ele diz que quando ele pensou dessa forma, houve uma reação dentro dele. Quando ele pensou isso, houve um sentimento que nasceu no coração dele. Logo após ele terminar de dizer: eu vou me esquecer de Deus e não vou falar mais no seu nome, ele diz: olha, mas quando eu pensei isso, quando eu disse isso, aconteceu uma coisa no meu interior. Ele diz o seguinte: mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Presta atenção no que o profeta acaba de dizer aqui.
Na primeira parte do versículo ele diz: eu não quero mais saber de Deus, vou esquecer dele, não vou falar mais no nome dele, vou abandonar a sua palavra, vou deixar de ser crente, vou deixar de caminhar, vou deixar tudo. E aí quando ele termina de dizer isso, ele diz: opa, isso foi para mim como fogo ardente no meu coração. Algo começou a queimar dentro de Jeremias. Algo começou a arder na alma de Jeremias. Como quem diz: você não pode dizer isso. Você não pode falar isso. Você não pode dizer que vai me esquecer. Você não pode dizer que não vai falar mais no meu nome. Eu não deixo você dizer isso. Eu não permito que você diga isso. Ele disse que esse fogo ardente no seu coração se prendeu aos ossos dele. Eu particularmente já tive umas experiências parecidas com essa de Jeremias. Já teve momentos em que eu sentia dor na medula, o Espírito Santo comprimindo o meu peito. Eu não sei se alguém já sentiu isso. Chega a faltar ar. Isso foi ao meu coração como fogo ardente, encerrado, preso nos meus ossos. Quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, essa pessoa não tem mais controle sobre a própria vida. Tem uma frase que todos nós aqui que somos cristãos dizemos em algum momento da nossa caminhada: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Você sabe o que você disse? Você colocou Jesus como seu Senhor. Ele é quem manda agora. Ele é Senhor agora. Você perdeu a sua vida. A sua vida não é mais sua. A sua vida é dele. E ele vai fazer dela o que ele quiser. Por mais estranho que possa parecer para você, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes eu acredito que a vontade dele é boa, perfeita e agradável só para ele. Para mim não. Porque às vezes as coisas não vão muito alinhadas com o que a gente entende como boa, perfeita e agradável, sabe? Quando eu penso numa coisa boa, perfeita e agradável, ela é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes eu olho para a minha vida e eu vejo: não está muito bom não. Essa coisa aqui não tá legal. Perfeito muito menos, né? Senhor, isso aqui não tá perfeito. Agradável então nem se fala. Senhor, isso aqui tá desagradável. Não está agradável não. E como é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Deve ser só para Ele. Para a gente às vezes não é não. Ou então será, quando a gente entender. Mas enquanto a gente não entende, nem é boa, nem é perfeita, nem é agradável para nós. Mas é boa, perfeita e agradável para Ele, que é o dono da nossa vida. E quando o profeta decide desistir do seu chamado, ele sente essa repreensão interior na alma dele. O coração dele começa a pegar fogo. E esse fogo se espalha para os ossos dele. E eu fico imaginando o que ele estava sentindo nesse momento aqui que ele disse isso. Eu fico imaginando qual era a reação de Jeremias, com o coração ardendo e os ossos pegando fogo. Deve ser algo bem desagradável. Aleluia.
A palavra do Senhor diz em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quando você coloca a mão no arado da obra de Deus, você não pode voltar para trás, você não pode voltar. Servir a Deus é um caminho sem volta. Servir a Jesus é um caminho sem volta. O Senhor diz que aquele que está em minhas mãos, quem o arrebatará? Quem vai tirar você das mãos de Deus? Quem consegue arrancar você das mãos de Deus? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, disse o Senhor no Evangelho que Lucas escreveu. O apóstolo Paulo passou por uma experiência parecida no caminho para Damasco. O apóstolo Paulo está indo perseguir o povo de Deus. Nós já estamos encerrando. E no meio do caminho, a Bíblia diz que ele vê uma luz que o lança no chão. Tamanho era o resplendor. E uma voz perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele disse: quem és tu a quem eu persigo? Estava desorientado. E aí a voz se identifica como Jesus. E aí ele diz uma coisa para Paulo, que talvez Paulo nem se deu conta naquele momento, mas depois ele entendeu. Talvez Paulo nem percebeu a gravidade daquelas palavras, mas depois ele experimentou na pele o peso daquelas palavras que ele ouviu. Jesus disse para ele: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é recalcitrar? Recalcitrar é dar coice. Quando o cavaleiro ia selar o cavalo, ia colocar sela no cavalo, ia botar o freio na boca do cavalo, ia preparar o cavalo para a montagem, o cavalo ficava dando coice, querendo fugir daquele aparato que o controlava, que o prendia. Quando o cavaleiro colocava o aguilhão no cavalo, o cavalo perdia o controle, o cavalo perdia o domínio, porque um simples movimento de mão, se o cavaleiro puxasse a rédea com a mão direita, o cavalo ia para a direita, o cavalo não tinha mais controle. E se o cavaleiro puxasse com a mão esquerda a rédea, o cavalo ia para a esquerda, o cavalo começava a ir para onde o cavaleiro conduzia ele. E aí Jesus fez uma comparação com Paulo. Paulo, não adianta você dar coices contra a minha vontade. Não adianta resistir à minha vontade, ao meu chamado. Não adianta recalcitrar contra os aguilhões que eu estou colocando sobre você. Não adianta ser uma mula chucra. Essa é a expressão, né? Mula chucra, aquela que é rebelde, né? Não adianta recalcitrar. Não adianta lutar contra a vontade de Deus na tua vida. Jesus avisou logo: olha, dura coisa é, eu já estou logo dizendo, é melhor seguir ao senhorio do Senhor, é melhor ir para onde o cavaleiro te mandar, é melhor seguir o caminho que o mestre, que o guia te levar, porque vai ser duro se você tentar ir por outro caminho, vai ser duro se você tentar desistir, vai ser difícil se você parar na caminhada, vai ser difícil se você disser: não me lembrarei mais do Senhor, ou não falarei mais do seu nome, como disse Jeremias. A retaliação do Senhor vem imediatamente, com o arder do coração e dos ossos, porque você tem dono. Você é propriedade exclusiva de Deus. O profeta diz que mexer com você é mexer com a menina dos meus olhos, diz o Senhor. Pedro diz
nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Você é do Senhor. Você é de Deus. Que o Senhor nos ensine que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos ensine que nós não podemos parar mais, que nós não podemos voltar atrás. O salmista Davi, em um dos salmos, ele diz uma coisa que às vezes, quando a gente não estuda a palavra, não medita na palavra, a gente nem entende. O salmista Davi, em um dos salmos, que eu não anotei a referência aqui, até lembrei, mas não anotei na hora e me fugiu. Ele diz: Senhor, furaste as minhas orelhas. O que quer dizer isso? Na época que Davi escreveu isso, havia escravidão. A escravidão era algo que existia naquela época, até existiu há pouco tempo atrás. E havia um período entre o povo de Deus, havia um período que todos os escravos eram libertos. O ano do jubileu, um ano que todos os escravos eram livres. E aí, cada escravo que pela sua pobreza era comprado e vendido, ele tinha a esperança da chegada deste ano, para que ele pudesse ser livre. Mas às vezes o patrão era tão bom com aquele escravo, às vezes o patrão tratava o escravo como uma pessoa da própria família. E quando isso acontecia, o escravo dizia: eu não tenho para onde ir, eu não tenho nem onde cair morto, eu vou ficar com o meu senhor, porque o meu senhor é bom para mim, e eu quero continuar servindo a ele. Então esse escravo era considerado um escravo voluntário. E como uma prova de que ele tinha se entregue ao seu senhor sem voltas, que ele havia desistido de ser livre da sua escravidão, ele havia abandonado a liberdade para sempre, ele decidia furar a própria orelha. E aí, o escravo que tinha a orelha furada era aquele escravo que decidiu continuar com o seu senhor, mesmo tendo o direito de ser livre. Aí Davi, que era um rei, disse: eu sou um escravo de Deus. E eu digo mais: Senhor, fura a minha orelha, porque eu não quero deixar de ser teu escravo nunca. Eu não quero deixar de te servir nunca. Eu te servirei por toda a minha vida. Por isso, fura as minhas orelhas. Uma vez eu disse isso numa oração. Até agora eu ainda não me arrependi. E nem vou me arrepender. Isaac é um dos maiores exemplos de entrega. Não é para olhar para esse Isaac aqui não. Esse aí também se entrega bastante, mas é outro Isaac, é o filho de Abraão. Isaac tinha entre 16 e 18 anos de idade. Abraão tinha 116, 118, garotão. 118 anos, 116 anos. Aí Deus fala com Abraão: você vai entregar Isaac em holocausto, você vai sacrificar Isaac. Aí Abraão chama Isaac, pega uma faca, pega uma peixeira, bota na cintura, pega um lampião, né, bota lá num burro, né, junto com os 2 funcionários, bota a lenha e vai para o lugar do sacrifício. Aí Isaac olha assim, vê a peixeira, vê o fogo, vê a lenha. Meu pai, eu estou vendo todo, a faca está aí, a lenha está tudo aí, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá.
conversa fiada. Eu já sei para onde eu estou indo. Mas ele não parou. Porque com 16 anos, entre 16 e 18 anos, você acha que Abraão, com 116, pegava ele? Se ele desse uma carreira? Isaac subiu o monte do lado de Abraão. Abraão provavelmente pegou uma corda e amarrou as mãos de Isaac para trás. Isaac deixou. Abraão, velho, deitou Isaac em cima da lenha com dificuldade. Provavelmente Isaac até ajudou com a perna a subir em cima do altar. Isaac ficou esperando a punhalada, porque ele entendeu que ele era a oferta. Na hora do sacrifício, a Bíblia diz que Deus impediu que Abraão sacrificasse, mas ele estava pronto para sacrificar. E Isaac estava pronto para ser sacrificado. A nossa postura como filhos do Pai é de sacrifício, é de entrega. Por mais que a gente passe por conflitos, assim como passou Jeremias, nesse capítulo 20, versículo 9. E que a gente tenha vontade de abandonar tudo e de deixar tudo. Mas quando o Espírito Santo acender o nosso coração, quando ele arder em nosso coração e em nossos ossos, nós vamos entender que nossa vida não é mais nossa. Que nós colocamos a nossa vida sobre o altar, assim como fez Isaac. Estamos prontos até para morrer, assim como fez Isaac, porque é isso que o Senhor espera de nós. Uma vida entregue, um servo de orelhas furadas, um lavrador que põe a mão no arado e não olha mais para trás. E esse evangelho que estão pregando na televisão não é evangelho. Se é diferente disso que nós falamos, se continuam prometendo, mundos e fundos para você nessa vida, não é isso que o Evangelho ensina. Os exemplos que eu citei aqui na Bíblia são fortes, são reais, são verdadeiros, e é isso que nós precisamos viver na nossa vida. Uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de renúncia, de abrir mão daquilo que não está na vontade de Deus. Se dependesse de Jeremias, ele largava tudo, saía, abandonava tudo, ia viver a vida dele, mas ele ouviu um Deus que disse: tu és meu, eu estou contigo, desde o ventre da tua mãe você já foi escolhido. Isso não é diferente com nenhum de nós. Você não está aqui por acaso. Deus está contigo, Ele te escolheu e Ele te trouxe aqui. Você não veio aqui por acaso, Ele trouxe você aqui. Ele é o Senhor, Ele é o dono da nossa vida, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de você. Basta alguns minutos de reflexão, basta alguns minutos para botar a nossa inteligência para funcionar, a nossa razão para funcionar, e pensar que todos os dias da sua vida você se alimentou pelo menos 3 vezes. Você já viveu muitos dias. Quantas refeições Deus já pôs na tua mesa? Quantos livramentos, quanto cuidado, quanto zelo você já viveu? Quanto Deus já te protegeu? Quanto Deus já mostrou que é com você? Porque a sua vida é dele. Sua vida é preciosa para Ele. Como disse Salomão: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de saber se existe alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a Cristo nessa noite. Convido toda a igreja a ficar de pé. No momento que você decidir servir ao Senhor,
entregar a sua vida a Ele, a sua vida terá um dono que pode todas as coisas. Sua vida terá um dono para o qual nada é impossível, absolutamente nada é impossível para Deus. Quando você entregar a sua vida para Ele, Ele tomará ela na mão dele e ninguém arrebatará você das mãos dele. Eu gostaria de saber se existe alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a Cristo, render-se como um servo voluntário, como fez Davi. Aleluia. Glória a Deus. Descrever a sensação que algumas pessoas tiveram, uma vontade de vir aqui na frente, não conseguia por alguma coisa que você não sabe explicar, sabe? É uma pressão no peito, um incômodo na alma, um nó na garganta. Alguém sentiu isso aqui? Dá um sinal com a mão. Talvez tenha sentido e não queira revelar, né? Se você está sentindo isso, você está sentindo exatamente o que Jeremias disse: coração ardendo em fogo, porque o Mestre chama, o Senhor chama. Glória a Deus. Se você sentiu isso, nos procure. No final do culto nós vamos orar por você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar, nós vamos dar os últimos avisos e logo em seguida encerrar. Amém? No templo, no 40º dia da sua vida, meu Pai. Não batizamos crianças, mas apresentamos a Ti, consagrando a sua vida a Ti, Senhor, para que os seus desígnios sejam guiados pela Tua santa, forte e poderosas mãos, meu Pai, para que nenhum mal lhe suceda, para que nenhuma praga chegue à sua tenda, para que ele seja um obreiro de valor, um homem, Senhor, segundo a Tua vontade, que ele cresça na graça, no conhecimento, como Cristo cresceu enquanto aqui na terra. Vai, Senhor, preparando para ele, Senhor, todas as coisas, a sua escola, a sua futura família, a sua esposa. Toma com as suas santas e poderosas mãos, meu Pai, que ele venha ser luz e sal nesta terra. Abençoa também os seus pais, para que com sabedoria, discernimento possa ensiná-lo no temor da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.